Falando com os irmãos, esse assunto dos improváveis é muito legal para mim estar aqui falando com os irmãos. Talvez ninguém aqui me conheceu antes de converter, porque eu não saía de casa. Se fizesse um concurso em cristiano dos mais tímidos, eu estava no mínimo entre os 3 primeiros. Não ia nem no mercado, de tanta vergonha que eu tinha. Chegava a visita lá em casa na sala, como eu tinha que, para sair de dentro de casa, eu tinha que passar pela sala, eu pulava a janela, para não falar oi. História verídica, irmãos, não estou acrescentando nada, estou inventando nada. E quando eu converti com 14 anos, ainda com 14 anos, eu lembro das primeiras vezes que eu compartilhei com os irmãos lá na reunião cristiana, em público, falando no microfone. E eu imagino que Satanás fez uma reunião no inferno para perguntar aos capetas o que está acontecendo. Porque eu tenho certeza que eu cortei os polegares da mão e do pé desse menino. Irmãos, assim, totalmente improvável. Para mim falar para 5 pessoas era um infarto. E para, assim, fortalecer essa ideia, irmãos, quando eu estava lá na frente falando com os irmãos, e lá em Cristiano era muito bênção falar, porque tinha um púlpito de madeira dessa altura aqui, que tampava as pernas da gente. Então não dava para ver meus joelhos batendo no outro, porque eu morria de medo de estar ali na frente. Eu não me sentia em nenhum momento confortável de estar na frente dos irmãos. Mas o Senhor me levantou para aquilo ali. Para quê? Porque a honra e a glória é dele. Não era eu, não era a minha habilidade. Não era para eu estar ali, né? Então, assim, essa palavra foi muito bênção, caiu no meu coração. Enquanto os irmãos estavam no louvor, o Espírito de Deus estava ministrando no meu coração a respeito de Gideão, que a gente falou bastante de Gideão, mas esqueceu dos 300 que estavam junto com ele. O Gideão viu lã molhada, lã seca, fogo, anjo falou com ele. Aqueles 300 viram o quê? Só gente indo embora. Você está indo para a guerra com um exército gigantesco e só gente indo embora. E eles foram até o fim com Gideão. A única coisa que eles viram foi gente indo embora. Irmãos, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Amém? O Senhor falou com o meu coração. Gideão não desceu sozinho ali carregando uma tocha. Quem venceu ali aquela guerra foram os 300. Gideão era só uma luzinha no meio. Na hora que começou a batalha mesmo, ele só tinha um papelzinho. Os outros 300 é que venceram. Irmãos, Deus falando no meu coração, no meu time não tem reserva, é tudo titular. Todo mundo é titular para a obra de Deus. A obra de Deus não é de quem está aqui na frente, é de todo mundo. E o Luiz compartilhou bem em cima disso. Todos somos titulares, irmãos. Somos improváveis, mas titulares. Precisamos de exercer a obra do ministério. Cada um no seu raio de ação. Então eu queria falar em cima disso, sobre o ministério de Cristo e a igreja em Antioquia. Os irmãos conhecem a igreja em Antioquia? Já viu a carta de Paulo à igreja em Antioquia? Não existe a carta de Paulo à igreja em Antioquia. A igreja de Antioquia, irmãos, foi a igreja mais influente na época dela. A igreja de Antioquia ficava bem longe de Jerusalém, uns 600 quilômetros de Jerusalém, mas vira e mexe os líderes da igreja de Jerusalém ia para os retiros deles lá, igual o Marinaldo vem para cá. Pedro ia lá para cima nos retiros da igreja de Antioquia, de tão influente que os irmãos de Antioquia eram. Então eu queria falar um pouco do ministério de Cristo e da igreja em Antioquia. Eu queria começar falando a respeito de ministério com os irmãos. Os irmãos sabem o significado de ministério? Ministério vem do latim, que é ministério mesmo, só muda, em vez de ser O, no final é U, é ministério, que significa serviço, comissão, função, encargo. É só isso. Então eu pergunto para os irmãos, quem aqui tem um ministério? Todos temos um ministério. Ninguém aqui não tem um ministério. Ninguém está desempregado. Todos temos um ministério. Porém, né, às vezes a gente se confunde com os ministérios, aqueles que são citados, né, ao pastor, o evangelista. Mas tem um ministério que é mais importante do que todos esses, que é o ministério de Cristo. E qual foi o ministério de Cristo? A gente conhece bem, aquele texto lá de Mateus 28, 18 ao 20. Não precisa de abrir, vou ler aqui para os irmãos conhecem. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O homem manda, irmãos. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Irmãos, o ministério de Cristo é pregar, batizar e ensinar. Só isso.
A função da igreja aqui na terra: pregar, batizar e ensinar. Esse ministério é de cada um de nós. Eu tenho um ministério de pregar, batizar e ensinar. Mas mais do que isso, esse é o ministério da igreja. A função da igreja é pregar, batizar e ensinar. Então, às vezes, não sou eu que estou pregando, eu estou servindo quem está pregando. Então, indiretamente, eu estou pregando. Mas, ao mesmo tempo, ou não estou ensinando, alguém está ensinando, mas ao mesmo tempo, digamos que você está sozinho no local e alguém quer saber de Jesus, você vai ter que pregar, batizar e ensinar. É um ministério da igreja, mas também é um ministério de cada um de nós: pregar, batizar e ensinar. Em João 4,37 ele fala que um semeia e outro colhe. Às vezes eu vou pregar e a pessoa não vai converter, vai converter em outro local. Não tem problema, é a igreja exercendo o ministério dela. Um semeia e outro colhe. E quanto à aptidão, conforme eu falei, todos somos titulares. 1 João 1,27 está escrito: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Cancela o retiro, vão para casa. Não precisa que ninguém nos ensine mais nada. Já recebemos o Espírito Santo. Mas, irmãos, isso aqui é tão profundo que a nossa fé não é baseada na Bíblia. Quando nós convertemos, nós recebemos o entendimento direto do Senhor. Aí você começa a estudar a Bíblia. Ou alguém que estudou a Bíblia de ponta cabeça e fala: agora eu entendi. Não. Alguém prega, você crê na loucura da pregação, recebe o Espírito Santo de Deus, crê no Evangelho, aí você vai estudar a Bíblia. Não é necessário. Mas aí depois que a gente converte, obviamente nós vamos querer comer do mará, encher, pegar o máximo possível. Mas eu preciso de entender, o Espírito Santo está dentro de mim. Então eu já tenho tudo o que eu preciso. Então eu sou apto para exercer o ministério. No momento que eu converti, eu recebi o Espírito Santo, eu sou apto para exercer o ministério. Aí 2 Timóteo, o Diego até compartilhou com a gente, 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Então também temos esse estimulozinho, esteja preparado, né? Agora vamos lá, falei com o ministério da igreja. O que significa igreja? Os irmãos já sabem de cor: chamados para fora. Mas ser chamado para fora significa ser igreja? Não, tem muita gente que é chamado para fora e não é igreja. Faz um grupo, fica isolado e não é igreja. O que é ser igreja? Ser o corpo de Cristo. Mas o que é ser o corpo de Cristo? Qual é o formato do corpo de Cristo? Aí está escrito para a gente em Filipenses 2:7, faz parte da nossa catequese: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ser igreja é ser o corpo de Cristo, é ter a forma de servo. Serviço. Se eu não sou servo, eu não sou igreja. Posso falar o que eu quiser. Se eu não sirvo, não sou igreja. E o que um servo faz? Qual é a atribuição de um servo? Ele exerce um ministério, ele tem um encargo. Alguém que tem um servo, ele põe uma responsabilidade naquele servo. Você é responsável por limpar o salão. É o seu ministério, limpar o salão. Então, ser servo é exercer o meu ministério. Quanto a isso, irmãos, é bem interessante. A gente não vai ler aqui a parábola dos talentos, porque ela é grande, né? Mas, fazendo uma propaganda, tem lá no meu canal no YouTube um vídeo só da parábola dos talentos. Os irmãos podem acessar. Dá um joinha e se inscreve no canal. Tá, depois eu lembro disso. Tá bom. Mas, irmãos, a parábola dos talentos, os talentos, sabe que o talento era grana, né? Então, que ele chamou os servos dele e colocou uma nota na mão deles: administre isso para mim. Quer responsabilidade maior? Baita uma responsabilidade. Deus nos chama para ter uma responsabilidade no reino. A gente não pode fazer a obra do Senhor negligentemente, displicentemente, que eu estou dando prejuízo para o reino de Deus. Se eu sou responsável por limpar o salão e eu não limpo direito, prejuízo para o reino de Deus. Eu preciso de exercer o meu ministério com zelo. Essa é a parábola dos talentos. Ser igreja é serviço.
Então vamos ler Atos 6, de 1 ao 4. Esse nós vamos abrir todo mundo. Atos capítulo 6, versículo de 1 a 4. Amém? Aqui é os irmãos fazendo encrenca, a igreja, a igreja lá dos apóstolos. Vamos lá. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então eles oraram e impuseram as mãos nos irmãos para o ministério de servir às mesas. Servir às mesas. Era um ministério sério. Mas vamos pensar aqui, irmãos. O Luiz trouxe aqui uma palavra maravilhosa. Encheu o nosso coração. Quem que alugou o retiro? Foi o Luiz. Quem que arrumou aqui? Foi o Luiz. Os quartos, foi o Luiz. Para o Luiz trazer essa palavra abençoada para a gente, alguém serviu. Então, esse é o ministério. Todos participam. Aí fala assim: não, o Luiz trouxe uma palavra abençoada. Não foi só o Luiz. Foi o Luiz que foi auxiliado por fulano. Se alguém não fizer o aluguel do retiro, não tem jeito de a gente vir aqui compartilhar. Isso que os apóstolos entendiam aqui, e eles levavam a sério. Você viu o critério para limpar o salão? Cheio do Espírito Santo. Para limpar o salão, não era qualquer um que vinha aqui organizar o retiro. Cheio do Espírito Santo, porque é um ministério, é real, irmãos. Vai ser recompensado, vai chegar lá no céu e você vai ser recompensado porque você organizou as cadeiras do retiro. E às vezes a gente negligencia, pensa que, não, a minha função, eu queria estar lá na frente, queria aparecer lá na frente com o microfone. Deus não olha dessas formas. É os 300 de Gideão, a gente nem sabe o nome deles, nem sabe o nome daqueles caras lá, mas sem eles, Gideão não teria ganhado a batalha. Imagina na hora que sobrou os 300, os caras falam: não, agora eu vou embora, mandou todo mundo embora, eu vou contigo para ter guerra, a gente vai perder, tem 1 milhão de caras ali, a gente vai com 300. Então, se quem aluga o retiro desistir de alugar o retiro, não tem retiro, não tem pregação no retiro, é um ministério. Vamos lá. Aí, irmãos, vamos ler também 1 Coríntios 16, 17. 1 Coríntios 1, 16, 17. 1 Coríntios capítulo 1, 16 e 17. Aí está escrito aqui na minha versão. Era Paulo falando para os irmãos de Coríntios. Os irmãos estavam brigando lá, como de costume. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro de se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então tem 2 coisas para a gente aprender aqui. Que Paulo falando, em cima disso. Paulo chega a distinguir o ministério de batizar para de pregar. Tá vendo? Ficou interessante. Ele falou: Deus não me chamou para pregar, chamou para batizar. Então às vezes Deus não te chamou para pregar, chamou para fazer outro tipo de serviço. Não te chamou para batizar, te chamou para ensinar. E uma outra coisa que é muito interessante nesse texto aqui de Paulo, que ele fala assim: Deus me chamou para pregar, certo? Mas ele batizou.
Deus chamou ele para pregar, mas ele batizou. Por quê? Pregar, batizar e ensinar é um ministério comum. Eu nunca abro mão desse ministério. Eu sempre estou pronto para pregar, batizar e ensinar, porque somos igreja. Então cada um tem esse ministério também individualmente. Às vezes a função que eu exerço no corpo é outra, mas individualmente eu tenho a função de pregar, batizar e ensinar. Então, irmãos, eu fiz essa introdução aqui a respeito do nosso ministério, para a gente entender que as funções que nós exercemos no corpo de Cristo são tão importantes quanto vir aqui na frente pregar. Organizar o retiro é tão importante quanto o ensino que o Diego trouxe para a gente lá de BH. Quem está aqui na frente realça, mas sem quem está nos bastidores, não teria quem está aqui na frente. A gente precisa entender isso. A nossa função no corpo, nosso ministério no corpo, seja ele qual for, eu tenho que fazer com zelo, porque faz diferença. E outra coisa para a gente entender é que o nosso ministério individual, pregar, batizar e ensinar. Dito isso, agora a gente vai ver como que isso funcionou na época dos apóstolos. Que agora a gente vai falar sobre a igreja de Antioquia. Antioquia, irmãos, não ficava em Israel, né? Antioquia é uma cidade de gentios, então não eram os judeus lá, né? Ficava bem longe de Jerusalém, 650 quilômetros mais ou menos. Dá para ir em Vitória a pé, né? E ainda sobra, dá para ir para Vitória e sobra. Era longe com força Antioquia, não era ali do lado não é o paralelo Cristiano Barbacena não, é longe Antioquia. Então vamos ver como foram as primeiras pregações. Primeiro vamos ler, eu vou ler aqui, Atos 2,42, depois a gente lê junto. Atos 2,42 está escrito que os discípulos ali, depois, o Luiz até compartilhou para a gente, eles descem o Espírito Santo, eles pregam, pessoas de todas as nações, e depois disso eles começam a perseverar nas doutrinas dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Então a igreja em Jerusalém, em Israel, ela recebia ensino de quem? Dos apóstolos. Eram os apóstolos de Jesus que estavam ali ensinando. Ali era o time de elite, né? Os camisa 10 estavam todos em Jerusalém. Agora vamos ver Atos 11, 19, para os irmãos ver quem que foi lá em Antioquia pregar lá. Os irmãos sabem quem que andou essa distância toda, quem que se dispôs a andar essa distância toda para pregar em Antioquia. Vamos ver, Atos 11, 19 e 20. Eu aí. Deus é Deus dos improváveis mesmo. Atos 11, 19 e 20. Então, depois que os irmãos estavam ali em Jerusalém, ocorreu uma perseguição. Aí vai acontecer isso aqui, ó. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então quem que pregou lá? Gente, assim, vamos na linguagem de ninguém, é nós. Foi alguém dos irmãos que estava ali recebendo o ensino dos apóstolos, saiu fugido de Jerusalém e pregou lá em Antioquia. Não foi nenhum nome de peso para lá não foi nenhuma das figuras que nós conhecemos. Vai ser um irmão que vai estar sendo honrado lá no céu, quando a gente chegar lá a gente vai falar, esse daí, irmãos comuns, só que eles entendiam o quê? O ministério deles, irmãos. Eles não dependiam dos líderes. Só sobrou eu, agora é eu que vou pregar e vou... Eles entendiam isso com clareza. Eu tenho um ministério, aonde eu estiver, eu vou pregar o evangelho. Eles não chegavam lá assim, eu vou reunir com quem agora? Não tinha disso. Eu cheguei, não tem ninguém crente aqui, é agora que eu vou pregar o evangelho. Eram irmãos comuns que foram para Antioquia, exercendo o ministério deles. Vamos continuar. Então, assim, o ministério não é exclusivo dos líderes. O ministério é da igreja. Os líderes exercem uma função dentro da igreja. Atos 11, a gente já está lá. 27 e 30. Atos 11, 27 e 30. Lembra que era longe, né? Vamos ler o 29 e 30. Lá, isso aqui é lá em Antioquia.
Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pela mão de Barnabé e Saulo. Aí eu vou explicar um pouco mais de detalhes aqui. Mas eu quero que os irmãos entendam aqui. Quem que está enviando oferta para quem? Igreja de Jerusalém para Antioquia ou de Antioquia para Jerusalém? Antioquia para Jerusalém. Os irmãos de Antioquia estão abençoando os irmãos de Jerusalém. O camisa 3, 4 está abençoando os camisa 10 lá embaixo. Aqui, vocês viram que foi enviado pelas mãos aqui ainda era Saulo, mas é Paulo e Barnabé. Paulo converteu em Antioquia? Não. Ele converteu em outro lugar. Aí, os irmãos de Jerusalém mandam Barnabé para Antioquia, porque eles ficaram sabendo lá, converteu uma galera lá em cima. O Luiz prega lá, o Luiz não, vai um irmão de Cristiano e prega lá em Casa Grande. Aí o Luiz fica sabendo, converteu uma galera lá em Casa Grande. Aí ele pega e manda o Eliseu, vai lá, Eliseu. Só que Barnabé, irmãos, também não era ninguém. A gente fica conhecendo ele agora, mas lá no começo, quem que era Barnabé? Fala ali, na distribuição, não tem fala de Barnabé. Irmão generoso. Barnabé também não era ninguém, eles pegou e destacou, vai lá ver o que está acontecendo. Aí Barnabé vai para lá, nisso ele pega Paulo, leva Paulo para Antioquia também. Aí os irmãos ficam lá, ficam sabendo que ia ter fome em Jerusalém e mandam uma oferta para os irmãos em Jerusalém. Aí, a gente pode dizer que Paulo reunia Antioquia, tá? Só que eu quero chamar a atenção, Paulo não foi para lá para pregar, para ensinar, ele foi para reunir com os irmãos lá mesmo. Vão lá, que o pessoal converteu lá, vamos ver como é que tá, vamos para lá. Aí ele foi para lá. Aí a gente vai acompanhando aqui, vocês vão ver que o ministério de Paulo é ancorado em Antioquia. A base dele é Antioquia, são os irmãos de Antioquia que enviam Paulo. Não é Paulo que chega lá, ele é enviado pelos irmãos de Antioquia. E o evangelho que nós recebemos, a maior influência é de Paulo, igual o Diego falou. Olha a influência da igreja de Antioquia que nós recebemos e a gente nem sabe que foi eles. A gente nem sabe o nome desses irmãos que nos abençoaram, sustentando a onda de Paulo. Mas vamos continuar. Atos 12, 25, logo em seguida. Que aí fala que então Paulo e Barnabé desceram a Jerusalém com as ofertas. Aí, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Voltaram para onde? Antioquia. Eles foram lá, eles receberam uma missão da igreja de Antioquia aqui. Vai lá levar, e assim, chamar a atenção. Irmãos, qual foi a missão de Paulo? Primeira missão de Paulo. Paulo, o evangelista. Primeira missão dele enviado pela igreja de Antioquia. Levar comida para a igreja de Jerusalém. Paulo, o evangelista das cartas. Primeira missão dele, levar comida para a igreja. Serviço. Paulo, irmãos. Paulo, tudo de doutrina que a gente conhece foi feito por Paulo. Aí, terminada a missão, ele voltou para Antioquia. Agora a gente vai ver a segunda missão de Paulo. Atos 13, 1 a 4. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui falou Pedro, João, essa galera aqui, profetas e mestres, cria de Antioquia. Não foi enviado, exceto Barnabé e Saulo que vieram de fora. Todos esses irmãos cria de Antioquia. De 1 a 4. Né? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então aqui a segunda missão de Paulo e Barnabé. Aí os irmãos viram o que aconteceu aqui. Alguém falou assim: separa esses dois aí.
ora, jejua e envia eles. Não foi Paulo que pegou o microfone lá na frente e falou: irmãos, estou indo para tal lugar, ora para mim, não. Foi a igreja de Antioquia que enviou eles. Pegou, separou e envia. Vamos mais um aqui. Atos 14, 26 e 28. Só para a gente frisar isso. 12. Aí de Atalha navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então, eles foram enviados, Paulo e Barnabé, para cumprir essa missão. Foram pregando, voltaram para Antioquia, reuniram a igreja, compartilharam com os irmãos o testemunho deles e ficaram ali com os irmãos muito tempo. Com os irmãos de Antioquia. Aí eu pergunto aos irmãos, por que eles não iam para Jerusalém? Os líderes estavam lá, os grandes líderes da igreja estavam em Jerusalém. É por causa da influência dos irmãos em Antioquia. A igreja em Antioquia era uma igreja fervorosa no Senhor. Era influente. Então a gente tem que parar de olhar para os líderes e olhar para a igreja. No time de Deus todo mundo é titular. É a igreja em Barbacena que é influente, não é o Vanderlan. É a igreja em Cristiano que é influente, não é o Luiz. Aí o Luiz e o Vanderlan desempenham uma função dentro da igreja. O Marinaldo desempenha uma função dentro da igreja em Belo Horizonte. Atos capítulo 13 marca a história da igreja. A igreja nunca mais foi a mesma. Esse capítulo 13 ele muda a história da igreja. Até então não tinha havido nenhuma viagem missionária ali no Mediterrâneo. Paulo não tinha feito escrito nenhuma das suas cartas. Essa primeira viagem, vamos dizer, ficar muito silencioso. Até então, não havia nenhuma carta de Paulo sendo escrita aqui. Essa viagem ocorre mais ou menos do ano 47 a 49 depois de Cristo. A primeira viagem missionária, ela muda toda a configuração da história da igreja. Essa viagem durou em torno de 2 anos e meio, foram em torno de 2.100 quilômetros percorridos, em torno de 1.100 quilômetros a pé, 900 a barco, a navio. E o interessante, Daniel, que essa igreja era acesa. Era uma igreja acesa. Isso, irmãos, podem perceber, Atos capítulo 13. Havia então, não tinha uma clareza sobre quem enviar e para onde enviar. E como é que essa demanda, Luiz, foi resolvida? Nós estamos conversando sobre isso lá em Belo Horizonte. E nosso coração tem queimado, Daniel. Essa demanda, essa situação, quem enviar e para onde, foi resolvida. E a clareza veio através da oração e do jejum. Eles não foram enviados sem jejum e sem oração. Então é um tema que eu quero só depois chamar a atenção para os irmãos dentro disso. Essa igreja era cheia, era acesa, Daniel. Não tinham só mestres, mas tinham também profetas. Era uma igreja da palavra e também do fogo do Espírito. Então é interessante que essa primeira viagem missionária, ela foi precedida, gravem isso, queridos, não por acaso, com jejuns e oração. E depois fala que eles vieram reconfirmando as cidades, levantando lideranças como? Através de jejum e oração. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, chamando a atenção para os irmãos, o ministério da igreja, irmãos, precisamos de valorizar o que nós mesmos fazemos, seja lá o que for. É a igreja que faz a obra, não são os líderes participam da obra com o ministério deles. O raio de ação dos irmãos é de cada um dos irmãos, e a função dentro da igreja de cada um dos irmãos é de cada um dos irmãos. Então, conforme o Diego falou, a igreja era avivada, os irmãos estavam atentos ao ministério deles. Deixa eu falar aqui. Então a gente leu agora, foi o 13, né? A 14, vai ser 28. Agora vamos ler o 15, 1 e 3. A gente está seguindo ali os passos do ministério de Paulo, porque é onde a gente consegue ver o espelho da igreja de Antioquia. 15, de 1 a 3. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Agora vem influência externa.
se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então aqui os irmãos já conseguem observar vários desses detalhes. Agora surgiu uma contenda, chegou um pessoal da Judéia e começou a semear a contenda no meio dos irmãos. Aí gerou uma discussão. Aí o que os irmãos fizeram? Enviaram de novo Paulo e mais outros irmãos para tirar uma dúvida com os irmãos de Jerusalém, com a liderança de Jerusalém. Esse episódio é interessante, a gente vai ver o que vai acontecer mais pra frente. Mas busca uma direção lá em Jerusalém. Então essa é outra missão de Paulo. A igreja mais uma vez envia ele. E é interessante que a igreja em Jerusalém relata que eles foram recebidos pela igreja, pelos líderes e pelos presbíteros, né? E quando é em Antioquia não, fala que recebeu só pela igreja mesmo. Então, aqui achei. Agora Atos 15, continuando 15, 30 ao 35. Então eles foram lá tirar essa dúvida com os irmãos. 30 ao 35. Aí eles foram lá, resolveram com os irmãos da Judéia, conversaram com os apóstolos. Aí, terminada a missão, uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Agora, vou chamar a atenção dos irmãos aqui. Então, Paulo novamente voltou para Antioquia e ficou lá. E ele trouxe agora uma carta que foi escrita pelos apóstolos para resolver o problema se tinha que circuncidar ou não tinha que circuncidar. Então ele foram fora buscar os grandes líderes que tinham a doutrina dos apóstolos para trazer um ensino, tá? Então a gente fomos lá em Belo Horizonte trazer o Marinaldo, fomos em Vitória trazer o Vince, para trazer o ensino. Aí eles mandaram a carta. Irmãos, vamos ler a carta, porque Paulo ficou indignado com a carta. Ele vai falar em outro livro, vai falar assim, que não acrescentou nada para ele. Vamos ler por que porque ele é meio atrevido, né, Paulo? Vocês conhecem as cartas dele. Mas vamos ler a carta, só de curiosidade. Ela é em Atos 15. E a partir do versículo 22. Não, vamos ler do 23. Está escrito, com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando as suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo
lhes vá bem. Olha a carta dos mestres de Jerusalém, irmãos. Assim, o beabá, assim, fraquinho mesmo, entendeu? Foram lá buscar o ensino, aí voltou com essa carta aqui. Paulo voltou para... Não é possível que eu andei 600 quilômetros para receber esse ensino aqui. Ele escreve isso, ele não acrescentou nada para mim. Ele já sabia disso. O que eu quero frisar aqui com os irmãos? O evangelho é muito simples, irmão. Não precisa de um líder lá que veio da China, que sabe o hebraico. O evangelho é simples. O ensino de Pedro, Lucas, era isso aí, ó, abster-se de animais estrangulados, da imoralidade sexual, que é alguma coisa muito sofisticada aqui. Isso deu uma briga lá em Antioquia, lá com os irmãos, por causa dessa carta aqui, desse ensino aqui. Então, assim, igual o Luiz compartilhou, né? Somos improváveis, irmãos. A obra do ministério é só disposição. É só disposição. Não precisa para ser mestre, não precisa de saber muita coisa. Às vezes você pensa, o mestre estudou Apocalipse, sabe aquelas coisas. Não, é o beabá mesmo, ser mestre do evangelho. Mas tem que saber, né? Tem que saber o beabá. O beabá. Às vezes a gente não sabe o beabá. O problema está aí. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto do tema do retiro, devia ser mestre. Semestre era o quê? Saber sobre o quê? Arrependimento, batismo nas águas, gente, é simples essas coisas. A gente entra no reino de Deus e aprende isso. Aí você aprendeu isso, é mestre. Segundo Paulo, você já é mestre. Pronto. Você sabe o básico. Já pode. É só um cursinho, o Telecurso 2000. Por quê? É isso que você precisa ensinar para um discípulo que você fizer. É o beabá mesmo. Ele não precisa saber interpretar Apocalipse. Ele precisa saber arrependimento, a porta, o batismo. É isso. É muito simples a obra do evangelho. Então, assim, Paulo no final ele andou mais de 1000 quilômetros para trazer essa cartinha. A pé, né? Não tinha ônibus. Ou às vezes pegou navio, mas navio também, eu tenho experiência, anda devagar, quase parando. Vamos ver aqui, ó. Gálatas 2, 1-6, que eu estou falando que Paulo criticou, os irmãos falaram, Paulo não criticou, não. Que é isso? Paulo ia criticar a carta dos apóstolos. Gálatas 2, de 1-6. Gálatas 2, de 1-6. Paulo vai contar essa viagem, a respeito dessa viagem dele. Gálatas 2, de 1-6. Paulo escreve: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá para por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr por ter corrido em vão. Afinal de contas, ele tinha dado 600 quilômetros. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não fez diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. É isso que Paulo fala. Ele falou assim: eu andei 1000 quilômetros para nada. Aqueles homens lá, o que ele está ensinando é o que a gente ensina aqui. Não, foi lá no Marinaldo, ele ensinou para a gente batismo. A gente está careca de saber. Entendeu? Então Paulo faz essa crítica aqui. Não tem mistério no Evangelho. Pode ir lá na China, vai estar falando a mesma coisa que a gente está falando aqui: arrependimento, batismo nas águas, comunhão, exercer o seu ministério, servir os irmãos que até, aí você vai lá, é a mesma coisa, é simples, mas o nosso problema é com a nossa disposição. Agora eu queria ressaltar a igreja de Antioquia, como que os irmãos eram maduros em Antioquia. Vocês vão ver Atos 15, 36, por favor. Que a essa altura, Paulo e Barnabé já tinham uma grande influência, né? Então, Atos 15, 36. Atos 15, 36. Está escrito o seguinte:
Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Continuando. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permaneceu com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Irmãos, teve uma briga na liderança, uma briga feia na liderança. O Luiz e o Marinaldo agarrou nos tapas um com o outro aqui, dividiu, né? O Marinaldo queria levar o Silvano, o Luiz falou: não, o Silvano está fugindo do tom, só quer cantar. Brigou a liderança, Paulo e Barnabé, irmãos, a gente ensina que não pode brigar. Os dois chefão brigam com o outro, vamos colocar assim. Atrapalhou os irmãos, dividiu os irmãos? Não, enviaram o Paulo, vai, pela graça do Senhor. Enquanto isso, em Coríntios, nem tinha liderança lá, eles estavam brigando uns com os outros, falando: eu sou de Paulo, Paulo nem estava lá, eles estavam brigando uns com os outros. Imagina se essa briga acontece lá em Coríntios, meiava a igreja no meio, virava a igreja de Paulo e a igreja de Barnabé, que os irmãos não eram maduros. A igreja de Antioquia era madura, irmãos, complicava não. Que o Luiz e o Marinaldo quer brigar um pouco, briga isso, depois vocês resolvem, a gente não tem nada com isso não. O Marinaldo falou: nunca mais aparece cristiano. Ô Marinaldo, vamos sentir muita saudade, quando você voltar nós te abraçamos de novo. E aí essa missão que Paulo sai agora, que a gente acabou de ler, foi a última dele. Mas vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 14. Só para mostrar para os irmãos como é que é a diferença. Acho que eu tenho o versículo errado. Não é isso, capítulo. É o 4, né? Três, 4. Isso. Está escrito, aos irmãos lá em Coríntios: porquanto alguém diz eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então aqui, duas coisas para a gente aprender aqui. Uma, primeiro, a imaturidade dos irmãos em Coríntios. Eles estavam brigando por causa dos líderes. Puxa a sardinha para um, né? O grupo caseiro do Eliseu é que é bom, o do Luiz é mais ou menos, o Eliseu ainda toca um violãozinho. Os irmãos de Coríntios eram infantis, eles brigavam, eles tinham divisão no meio deles. E os de Antioquia, os líderes brigavam e eles seguem o jogo. E aqui Paulo, olha o que ele fala a respeito dele, de Apolo: apenas servos, aos líderes, apenas servos, que estão exercendo o ministério deles. Aí que a gente tem que ficar: opa, peraí, o Luiz está exercendo o ministério dele, o Marinaldo está exercendo o ministério dele, o Diego está exercendo o ministério dele. Será que eu estou exercendo o meu? Porque na hora que Jesus voltar, ele não pega o Luiz e vem puxando os discípulos amarrados dele, não. É cada um. Eu estou exercendo o meu ministério? Às vezes eu vou encher o Luiz de galardão, que ele pregou para mim a vida inteira, e eu nenhum. Entendeu? Eu preciso estar atento no meu ministério. Os líderes estão exercendo deles, e o meu? Então, vamos lá. Agora, irmãos, vamos ver aqui. Vamos falar a respeito de modelo. Como assim modelo? Às vezes nós ficamos buscando modelos, né? Grupo caseiro, célula, reunião geral, retiro, quinzenal, não, semanal, não, discipulado, não, reúne nas casas, não, de 3 em 3. Não fica procurando um modelo para acertar. Às vezes a gente acerta aquele modelo que vai, esse aí que vai levar a gente para a glória, né? Então vamos ler. Atos 20, 20. Aqui, irmãos, já não é em Antioquia mais. Paulo falando com os irmãos de Éfeso, que também foram muito influentes. Os irmãos de Éfeso foram bênção. Atos, então 20, Atos 20, 20.
Paulo vai falar com os irmãos o seguinte: você sabe que não deixei de pregar-lhes nada do que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. O modelo que eles usavam: reunião pública, reunião geral, e de casa em casa, grupo caseiro. O modelo era esse que a gente usa. Segredo nenhum, era isso mesmo, reunião pública e reunião caseira. O modelo está certo. Não precisa de vamos inventar agora, a estratégia não está dando certo. Era assim mesmo. Era isso que os irmãos faziam. Ensinavam no público e em casa. E esse público de Paulo, que não é na praça não, ele ia nas sinagogas. Por que ele ia na sinagoga? Porque ali tinha pessoas interessadas a falar da palavra de Deus. Se ele fosse na praça, ia ficar gritando lá, e o povo falando: que maluco. Que tagarela que é esse? Então, ele queria ganhar vidas. Ele não queria ficar falando por vento. Ele queria ganhar vidas. Então, a reunião pública que nós fazemos faz sentido. As pessoas sabem, ali eu reúno os crentes. Se ele quiser ouvir, ele vai lá. Então, tinha uns alvos específicos. Não perdia tempo dele, não. Mas vamos ver essa questão do modelo versus o ministério. Vamos ver lá em Juízes, que nós estávamos estudando. Juízes 8, versículo 26 e 27. Juízes 8, 26 e 27. Olha só. A gente leu de Gideão. O Luiz comentou que no final ele deu uma navalhada. Os irmãos estavam exaltando ele, agora vamos pisar no calo dele. Vamos ler a navalhada dele. Então Gideão venceu a guerra. Aí ele pegou os brincos de ouro dos inimigos. Aí o peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites e os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio ser uma armadilha para Gideão e sua família. Aqui, irmãos, o modelo de Gideão estava certo, porque Moisés tinha mandado eles fazer manto sacerdotal. Eles não tiraram isso da cabeça deles. Os sacerdotes usavam manto sacerdotal. O modelo estava certo, tem que fazer um manto mesmo. Mas o manto era no templo, era só para os sacerdotes. O ministério estava errado. O modelo estava certo, mas o ministério estava errado. Por quê? Às vezes nós nos apegamos a um modelo e a gente esquece do ministério. O ministério é pregar, batizar, ensinar. Não é fazer reunião geral e nem reunião de grupo caseiro. Nós terceirizamos, às vezes, o ensino para reunião, em vez de eu estudar na minha casa. Porque eu falo, não, hoje eu não, a gente até pensa, hoje eu não preciso nem de ler a Bíblia porque vai ter reunião. Aí lá na reunião, os irmãos vão ensinar, pronto. Vou fazer um estudo aqui dos princípios elementares. Não, porque está estudando no grupo caseiro. Então, deixa, a gente acompanha no grupo. A gente terceira. O modelo está certo, mas o ministério está errado. O ministério é meu, eu que tenho que pregar, batizar e ensinar. Então, Gideão acertou o modelo, errou o ministério e deu uma zebra. O povo ficou o quê? Religioso. Então, o modelo nos faz religiosos. Já o ministério não. O serviço, pregação, isso não. Eu posso estar sozinho na cidade, meu. Não tem reunião nenhuma para eu ir. Meu ministério está aceso, se eu estiver atento em Cristo. Juízes 1, 27. Aqui é uma curiosidade aqui, né, para os irmãos. A gente até viu. Juízes 1, 27. Falando das tribos de Israel, e fala que Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-sean, nem o de Tarnaque, nem o de Dor, nem o de Bileã, nem o de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Não foi só Manassés, não. Várias tribos não conseguiram expulsar todos os povos. Mas Deus não tinha falado para eles antes de entrar, eu vou expulsar. Quando ele chegou, viu os gigantes, Deus falou, vou tirar todo mundo. Por que eles não expulsaram? Deus que pisou na bola? Porque eles não entenderam o ministério deles. O ministério do povo de Israel era ser uma nação modelo para abençoar todos os povos da terra. O que eles entenderam? A gente é os bambambam e Deus vai dar terra para a gente vai ficar rico. Foi isso que eles fizeram. Chegando na terra prometida, você não vê eles preocupados em fazer templo, nada. Era ganhar a terra, plantar lavoura. Erraram o ministério. Deus falou, se vira, está por sua conta. Vocês não estão entendendo o ministério de vocês.
O modelo é esse mesmo, era chegar à terra prometida, expulsar os povos. Mas o ministério não é sair matando os outros, é ser uma nação modelo. Aí eles erraram o ministério, por isso eles não expulsaram os povos. O Luiz leu para a gente lê de novo, Juízes 2, de 1 a 3, ele vai falar isso. Juízes 2, de 1 a 3. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com os povos desta terra, mas demolirão os altares deles. Porque vocês não me obedeceram? Porque agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão armadilha para vocês. Então aqui Deus dá um ultimato neles. Vocês não me entenderam, vocês não me obedeceram, vocês não derrubou os postos ídolos, vocês não estão focados no que eu quero, que é que vocês sejam uma nação modelo. Vocês estão focados em plantar, ganhar terra, aprender com os povos, para vocês enriquecerem. Por isso eles não expulsaram os inimigos deles. Então, irmãos, a palavra do Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração, que ficou, para mim a respeito do meu ministério, eu tenho que ter zelo pelo meu ministério. Deus vai me cobrar o meu ministério, seja lá qual for o meu ministério, arrumar cadeira ou trazer um ensino, não importa, irmãos, de verdade, não importa, aquilo que Deus te chamou é importante. Os apóstolos mostraram isso para a gente lá, distribuir comida, eles colocaram o gargalo lá em cima, veio só irmão top, para distribuir comida, porque se alguém não distribuísse, Pedro, que estava lá ministrando, ia ter que parar de ministrar para distribuir. Aquela passagem dos trabalhadores da vinha, Deus chama um no primeiro horário, outro às 9, no meio-dia, chama outro no finalzinho da tarde. Na hora de pagar, ele dá igual pagamento a todos. Então ali não é o que fazemos, mas sermos fiéis àquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Amém, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, irmãos, era essa palavra que eu tinha para compartilhar aos irmãos. Eu fiquei assim animado quando Deus me ensinou isso. Eu ia estudar outra coisa, aí virou isso aqui, aí, mas eu gostei quando eu aprendi, eu gostei, falei, então vou trazer para os irmãos também. Às vezes os irmãos vão ser edificados. Você falou uma palavra agora, foi sermos fiéis àquilo que Deus nos chamou a fazer. Você deu um exemplo, se é para arrumar cadeira, se é para lutar, se é para fazer isso aqui. Estava lembrando lá no deserto, quando o povo de Deus estabeleceu quando Deus estabeleceu o tabernáculo no deserto, Deus estabeleceu aqueles que carregariam os utensílios de adoração. Sabe? Não importa, é fiel, carregar o copo, é aquela taça, ele vai carregar aquela taça, e carregaria até o final aquela taça. Com fidelidade, com alegria, e com prazer e com honra. Esse é o ministério que Deus me chamou para eu fazer. Eu quero ser fiel. Se é para colocar a mesa para ceia, se o Senhor me chamou para poder lavar o banheiro enquanto os irmãos estão reunidos, e eu faço, porque é um serviço que eu não faço aos irmãos, eu faço ao Senhor. Os irmãos vão usufruir, mas eu faço ao Senhor. Então não importa o que Deus chamou para fazer, temos que ser fiéis no que Deus chamou para fazer. Até honrando a minha esposa, Amanda, para trazer a palavra para os irmãos, tinha que gastar algum tempinho para estudar. Enquanto isso, alguém tinha que ficar com a Olivia. Alguém que já tinha ficado com a Olivia o dia inteiro. E a Olivia aqui no Retiro é uma bênção, né, irmãos? Em casa é um foguete, ela não para. Cansa, mas ela me serviu. Aí exerceu o ministério dela, naquela ocasião foi cuidar do bebê. Aí me deixou lá no quarto, sem choro de bebê nem nada, me isolou lá, eu pude ficar dedicando a palavra do Senhor. Trazendo só um exemplo prático para os irmãos, assim, como que funciona o reino. O serviço é primazia no reino de Deus. O corpo de Cristo é um corpo de servo. A obra de Cristo é uma obra de servo, né? Em nome de Jesus. Alguém quiser orar?